Nos dias de hoje, vemos algo triste. Cristãos discutindo mais sobre qual igreja está certa, do que proclamando a mensagem que salva. A briga toma o lugar do amor, e o orgulho substitui a humildade. O resultado? Quem está fora observa e pensa: se eles não conseguem se amar, como vão falar de um Deus de amor? Jesus não orou para que fôssemos todos da mesma denominação, mas para que fôssemos um só. A divisão não é uma questão teológica inocente. Ela rouba o brilho do Evangelho. Os fariseus, no tempo de Jesus, também discutiam sobre quem era mais puro, e perderam o essencial. O próprio Cristo estava entre eles e não o reconheceram. E como Jesus agiria hoje? Ele nos lembraria que o maior mandamento é amar a Deus e ao próximo. Mateus 22, 37 a 39. Ele nos corrigiria, como fez com os discípulos quando discutiam sobre quem era o maior. A conversa, que começou com um detalhe sobre quem deveria liderar determinada tarefa, rapidamente virou um debate acalorado sobre quem seria o maior no reino dos céus. Jesus, em silêncio, ouviu tudo. Eles ainda não sabiam, mas aquela discussão não era nova. Ecoava o mesmo espírito que, séculos depois, continuaria a dividir o seu povo. Hoje, as ruas não são mais de pedra, e os discípulos não usam mais sandálias gastas, mas a cena se repete. Em vez de caminhar juntos anunciando as boas novas, muitos cristãos estão ocupados em provar qual igreja, denominação ou líder está mais certo. Debatem-se em púlpitos, redes sociais e até nas mesas de família, enquanto um mundo ferido clama por esperança. O apóstolo Paulo já havia percebido esse perigo na igreja de Corinto e escreveu: quando o corpo se divide, o testemunho se enfraquece. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos faleis a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Primeira Epístola aos Coríntios, 1:10. Parece que esquecemos que a unidade não é uma sugestão, é uma ordem. Jesus, em sua oração sacerdotal, pediu ao Pai a fim de que todos sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 21. E aqui está o ponto que mais corta o coração. Quando brigamos entre nós, mostramos ao mundo um Cristo dividido. Passamos a imagem de um Deus incapaz de unir o próprio povo. E se o mundo não vê amor entre aqueles que se dizem seus filhos, por que acreditaria que ele pode transformar a vida deles? E quando percebe que gastamos mais tempo discutindo do que anunciando, mais tempo atacando irmãos do que amando pecadores, ele apenas se recosta e observa. Os fariseus também se orgulhavam de sua pureza e se isolavam de quem consideravam impuro. Mas Jesus fazia o oposto. Sentava-se à mesa com pecadores, tocava leprosos e chamava pescadores simples para segui-lo. Ele não veio para criar grupos exclusivos dentro do reino, mas para reconciliar o homem com Deus e o homem com o homem. Se Jesus caminhasse hoje pelas ruas e visse seus seguidores brigando para decidir qual igreja é mais correta, talvez se lembrasse daquela tarde em que seus discípulos discutiam sobre quem era o maior. E como naquela vez, ele nos chamaria, sentaria conosco e diria: se alguém quer ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. Marcos 9:35. A unidade não significa concordar em tudo, mas significa colocar o amor acima das diferenças. Significa lembrar que o maior mandamento é amar a Deus e ao próximo. Mateus 22, 37 a 39. Ele nos uniria em torno da missão. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, 20. O inimigo não teme uma igreja grande, barulhenta ou organizada. Ele teme uma igreja unida. A unidade não significa concordar em tudo, mas manter o amor acima das diferenças. Porque quando brigamos entre nós, pregamos para o mundo que nosso Deus é pequeno.
Mas quando nos amamos, mesmo sendo diferentes, mostramos que nosso Deus é maior que nossas divergências. E que o sinal que comprova nossa fé não é o quanto sabemos da Bíblia, mas o quanto vivemos o amor que ela ensina. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 3:35. Então, antes de apontar o dedo para outra igreja, denominação ou irmão, precisamos nos perguntar: será que minha postura está levando mais gente a Cristo ou afastando? Será que estou defendendo a verdade com amor ou apenas defendendo o meu orgulho? Porque no fim, não seremos julgados pela placa na porta do templo, mas pelo coração diante do trono. E naquele dia, só haverá um nome que importará: o nome de Jesus. Gostou do vídeo? Envie para seus amigos, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas possam ver o quanto a divisão das igrejas tem prejudicado o cristianismo. Deixo agora um verso para guardar no coração. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13:35. Em nome de Jesus. Amém.